Ontem nós dizíamos que uma aliança é uma espécie de contrato, é um pacto entre duas partes que se dão uma à outra. E os mandamentos que nós ouvimos ontem na primeira leitura são as cláusulas, são as condições desse contrato. Hoje, por meio do sacrifício, esse contrato é assinado e as duas partes se comprometem uma com a outra. O sangue, para os povos antigos, simbolizava a vida. Para eles, o sangue tinha o poder de dar a vida. Então, o sangue daqueles animais sacrificados é aspergido sobre o altar, que simboliza Deus, e sobre o povo. E assim, como que se assina esse contrato, a aliança é selada, esse compromisso de amor e de fidelidade entre Deus e o seu povo, e assim se constitui o povo de Deus, a família de Deus. Então aqui nós temos a aliança dos sinais sendo selada, que é um dos elementos essenciais do Êxodo, a saída da escravidão no Egito e a aliança no Sinai, que constitui as tribos de Israel, povo de Deus. E é curioso notar que as palavras de Moisés são muito semelhantes às palavras de Jesus na última ceia. Este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, segundo todas estas palavras. Na última ceia, tomando o cálice, Jesus diz: este é o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos. Cada vez que nós celebramos a Eucaristia, cada vez que nós vamos à missa e participamos do sacrifício eucarístico, a aliança de Deus conosco se renova, é atualizada. Da mesma maneira, a leitura de hoje começa dizendo: Moisés veio e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os decretos. Os mandamentos foram lidos. Então, assim também na missa, o sacrifício é sempre precedido pela liturgia da palavra. Nós ouvimos a palavra de Deus e depois celebramos o sacrifício. E assim a cada missa nós renovamos a aliança. Esse sinal da aliança se renova em cada Eucaristia e o sangue de Cristo, presente misticamente, sacramentalmente, é aspergido sobre nós. E mais até do que isso, nós o comungamos. No Evangelho, a parábola do joio e do trigo. O Papa Bento XVI, na missa inaugural do seu pontificado, dizia o seguinte: o mundo é redimido pela paciência de Deus e destruído pela impaciência dos homens. Muitas ideologias procuraram construir um paraíso aqui na Terra e acabaram realizando um pesadelo. Por exemplo, o nazismo, o comunismo. Vamos construir um paraíso aqui na Terra. E acabaram produzindo destruição, morte. Então o Papa dizia: o mundo é salvo pelo crucificado, não pelos que crucificam. O que salva é o amor e não o poder.
E nós às vezes gostaríamos que Deus usasse o seu poder para impor uma nova ordem social, para destruir a maldade e estabelecer o bem, mas o mundo é salvo pela paciência de Deus e destruído pela impaciência dos homens. E é disso que fala essa parábola. Quando percebem o trigo e o joio crescendo juntos, os empregados dizem: queres que arranquemos o joio? E o patrão diz: vamos ter paciência, vamos esperar o tempo da colheita, porque enquanto não estiverem maduros o trigo e o joio, não se sabe bem o que é o que. Pode acontecer que o trigo seja arrancado. Então tenhamos paciência. Nós estamos em crescimento. Também, muitas vezes, nós somos um pouco parecidos com o joio. Só quando chegar o tempo da colheita é que se poderá dizer quem é joio e quem é trigo. Só no juízo particular, só depois que tiver acabado a nossa vida. Nós não queremos ser joio. Deus pode transformar o joio em trigo. Também no nosso coração nós vemos muitas vezes crescendo as duas coisas. E nós dependemos dessa paciência de Deus, que nos espera, que espera a nossa conversão, que espera o nosso amadurecimento, o nosso crescimento. E por isso, neste sábado, dia sempre dedicado à Virgem Maria, nós queremos pedir a ela, a Mãe de Deus, que nós não abusemos dessa paciência, dessa misericórdia de Deus para conosco, mas aproveitemos o tempo que Ele nos dá, as inúmeras oportunidades que Ele nos dá de conversão, de santificação, para sermos cada dia mais trigo e cada dia menos joio. E nos lembrar daquilo que Jesus diz no Evangelho de São João: se o grão de trigo que cai na terra não morre, não produz fruto. Que nós sejamos trigo e aceitemos ser triturados para sermos o pão de Deus, como dizia Santo Inácio de Antioquia, antes do seu martírio. A nossa vida seja um sacrifício agradável a Deus. Nós coloquemos a nossa vida no altar e nos ofereçamos com Cristo a Deus. A Virgem Maria nos ajude a aproveitar a paciência de Deus para a nossa santificação e assim alcançarmos a vida eterna. Amém.